Atividade ótica. Como você faz para saber quando um enantiômero é o direito ou é o esquerdo? Existe alguma forma? Sim. Pasteur descobriu isso trabalhando com sais de tartarato de amônio nas uvas. Como Pasteur trabalhava com as vinícolas, via que nos barris de carvalho, depois do processo de maturação e de fermentação, evidentemente, acontecia de maturação, para ser mais específico, né? Acontecia um fenômeno muito interessante. Precipitava no barril de carvalho alguns cristalzinhos provenientes de alguns sais do vinho. E o Pasteur, o mesmo Pasteur da pasteurização, Pasteur fez o quê? Ele analisou o formato dos cristais. Ele viu que um formato tinha uma estrutura ou uma conformação antagônica ao de outras pedrinhas. Existiam dois grandes grupos de cristais, os que se pareciam de um jeito e os que se pareciam do outro. O que ele fez? Ele colocou esses cristais individualmente em água, porções desses cristais, e começou a testar as propriedades. Percebeu que as propriedades físicas eram todas iguais, era muito difícil de diferenciar, até que ele usou uma técnica que é a incidência de luz, a técnica de refração. Então ele incidiu a luz polarizada e ele percebeu que um dos cristais desviava a luz, ou a solução que tinha um dos cristais, desviava a luz para um lado e a outra desviava para o outro. Perdão. Então por isso que ele chamou de levógiro e destrógiro. Giro por causa do giro da luz e left, destro, que obviamente é as relações de direito e de esquerdo. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando ele fazia essa experiência prática de refração da luz, você percebia que havia esse desvio, que é um teste muito comum em cristais. Você vê o índice de refração que os cristais apresentam quando tem incidência de luz. Então, quando era incidida a luz polarizada, que é aquela luz que oscila em um feixe só, em um plano só, para ficar mais fácil de ver esse desvio, ele percebia que quando a luz era incidida em uma solução que continha somente um tipo de cristal, chamemos de tipo a luz iria para a direita. Então ele começou a chamar aquela forma de cristais de forma direita, ou enantiômero direito, ou cristais direitos, ou, enfim, destrógenos. Agora, quando ele fazia a solução só com o cristal do tipo B, por exemplo, ele percebia que a luz desviava para a esquerda. E isso fez com que ele classificasse esses cristais como cristais que tinham enantiômeros esquerdos, ou apresentava forma esquerda, ou, como ele mesmo chamou depois, de giro, né? Left, levo, giro. Left, giro, levo, giro. Então surgiram os destrógeros e os levógeros a partir de uma experiência que testava a atividade ótica. Atividade porque remete à ação de desviar a luz. E isso sempre tinha a ver, pessoal, com a porcentagem que ele colocava em solução desses cristais. Quando ele colocava 100% de um, desvio para a direita, né? Acentuado para a direita. 100% do outro, desvio para a esquerda, muito acentuado. Se ele colocava porcentagens um pouco diferenciadas, tipo 60 de destrógero, 40 de levógero, 70 de destrógero, 30 de levógero, o desvio ainda era para a direita, por ter mais destrógero, mas era menos acentuado. Então ele via que a porcentagem influenciava, obviamente, nesse desvio. Se ele colocava, por exemplo, 80% de levógero, 20 de destrógero, o desvio para a esquerda era bem pouco acentuado. Minha esquerda, tua esquerda aqui agora, certo? Então ele percebia isso. Até que ele fez um exemplo que, por vir da uva, surgiu esse nome, se chama de racemos. Racemos vem de uva. Que é a mistura racêmica, a mistura da própria uva. A uva continha sempre quantidades iguais de direitos e de esquerdos. Por isso, racemos. Ele viu que quando tu misturava 50% de direito e 50% de esquerdo, quando a luz batia na mistura, ela não desviava, ela passava reto. Então, isso é atividade ótica. Vamos lá? Vamos desenhar tudo o que eu falei. Você tinha uma fonte de luz,
e a luz não polarizada estava oscilando. O que acontece? Ela passava por uma lente polarizadora, que a gente chama na física de polarímetro. Depois disso, a luz passa a oscilar apenas em um plano. Plano magnético e um plano elétrico, mas um plano só, para ficar bem fácil. O que ele fazia? O que o Pasteur fazia? Ele colocava quantidades do destrógeno e do levógeno. Então ele colocava cristalzinhos de levógeno e cristais de destrógeno, dessa forma. Quando ele colocava mais porcentagem de destrógeno do que de levógeno, uma maior porcentagem de destrógeno que de levógeno, a luz acabava desviando para a direita. Então, se você pegar aqui ó, o ângulo, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, o ângulo de desvio, ó, ali, esse é o ângulo. Os matemáticos chamam esse ângulo de desvio para a direita de ângulo positivo. Por isso que é muito comum você encontrar, às vezes, em alguns remédios ou em alguns produtos, mais alguma coisa. Por exemplo, mais limoneno. Mais limoneno não é para pôr mais limoneno, é porque é o enantiômero direito do limoneno, que desvia a luz para a direita. Tá? Então, como ele desviou para a direita, significa que isso aqui é uma mistura. Deixa eu colocar aqui para você. Ó, é uma mistura direita, destrógira, tá? Porque desviou para a direita. Ah, professor, como é que eu vou saber disso numa prova? Eles mesmos dizem, porque você não tem um experimento para fazer no meio da prova. Oh, com licença fiscal, posso pegar o meu polarímetro para fazer a experiência? Não, você não pode, né? Então, o que acontece? Eles te dão o dado e você só decifra o dado, tá? Por que ele é destrógeno? Porque a porcentagem dos enantiômeros direitos é maior do que a porcentagem dos enantiômeros esquerdos. Simples assim. Agora, se jogou na luz, na solução aquosa, uma quantia maior de levógeno, o que vai acontecer? Aí você vai ter um desvio, e o grau de desvio, o ângulo, né, pensemos assim, vai depender da porcentagem adicionada, evidentemente. Mas você vai ter um desvio para a esquerda, sua esquerda. E aí os matemáticos chamam isso de desvio negativo. Quando isso acontece, significa que na mistura há mais levógeno do que destrógeno, mais partículas esquerdas do que direitas. Então, eles chamam isso de mistura levógira. Assim. Por que é levógira? Porque a porcentagem do esquerdo é maior do que a porcentagem do direito. Fácil e direto assim, ok? Agora, se houver uma mistura de 50% de cada um, e por tal não apresentar desvio algum, a luz passa com 0 grau de desvio, você tem o que a gente chama de direto da uva, então vou escrever aqui, ó, de Rochin, racemos, porque na uva a porcentagem de direitos e esquerdos é igual. Por isso, se você pegar direto sais de tartarato de sódio de amônio, você colocar num recipiente para fazer o teste, vai passar direto, vai passar reto. Ou seja, vai ter 0 de desvio de luz. Então a gente chama de mistura racêmica. E queridos, perceba, a mistura racêmica só acontece porque as porcentagens são iguais, é 50-50. E falando justamente sobre isso, eu queria que você me respondesse. Esse tópico condiz com a atividade óptica, que é a ação a capacidade ou ação de desvio da luz, né? Então, as misturas destrógenas desviam a luz para a direita, desvios com ângulos positivos. Mais 30, 30 graus para a direita. Mais 40, 40 graus para a direita. As misturas levógenas desviam com valores negativos, que indicam desvios para a esquerda. Menos 20, 20 graus para a esquerda. Menos 40, 40 graus para a esquerda. Mas eu te pergunto, e os racêmicos? Desviam?
Não. Se eles não desviam, eles não têm atividade ótica. Portanto, são chamados de inativos. A mistura racêmica é uma mistura inativa. Tá? Ó, vou escrever isso para você aqui, ó. Inativa. Por que ela é inativa? Porque ela não desvia a luz. Tá, e as outras, professor? As outras são ativas. Por quê? Porque desviam a luz. Então a mistura destrogirá, deixa eu colocar aqui um azinho para você. Ela é ativa, a levógera é ativa e a destrógera, a racêmica, desculpa, é inativa. Ok? Queridos, atividade ótica, dado experimental e mostra para você se a solução tem direitos ou esquerdos. Sempre me refiro a enantiômeros quando eu falo assim. Entendeu?